Meus amados e queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso grande Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amados, estamos muito felizes. Eu estou muito feliz por você que se inscreveu no meu canal. Estamos chegando a quase 100 pessoas inscritas no canal, com a média de visualizações de mais de 30 visualizações em cada vídeo. Tem um vídeo aí já com mais de 80 visualizações. Então, isso não é para me gloriar. Ao contrário, a minha responsabilidade só aumenta quando alguém entra no canal, quando alguém se inscreve no canal e compartilha meus vídeos. Isso aumenta a minha responsabilidade com aquilo que eu estou dizendo para vocês. E eu espero que você, na sua comunhão pessoal com Deus, não esqueça de comparar, de verificar o assim diz o Senhor, a Bíblia. A Bíblia é o nosso guia, nossa fonte de iluminação, de conhecimento. Nós não precisamos de mais nada. Lógico que a gente pode ler um bom livro, uma boa literatura, onde tem pessoas que são espirituais, guiadas por Deus para nos aconselhar, para nos instruir no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus. A gente precisa de pessoas. Inclusive eu falei isso no Salmo 9, né? A gente pode buscar um conselheiro espiritual e um profissional para nos ajudar a ter melhor qualidade de vida e melhor relacionamento com Deus. A gente não é ilha, a gente não nasceu para viver sozinho. Deus nos criou como seres sociais. Precisamos disso. Precisamos realmente, mas a Bíblia é completa. E por que você acha que hoje as pessoas estão tentando destruir a Bíblia? Porque ela tem a mensagem de Deus para nós. E ela pode nos elevar a um patamar que ninguém pode nos acusar de nada. Porque a Bíblia ela é completa e ela nos mostra o verdadeiro caminho. Você quer conhecer o verdadeiro caminho para o céu? Então você precisa abrir a Bíblia. E nessa semana nós vamos continuar o nosso texto de Mateus, capítulo 12. Vamos falar com o nosso Papai do Céu. Querido Deus, nosso Pai Criador, a nossa gratidão, o nosso louvor a Ti, por estarmos nesse lugar tão aprazível, tão agradável e num momento tão especial que é esse momento do sexto dia da semana, onde nos preparamos para receber o Teu santo sábado, onde nos preparamos para adorá-lo, onde nos preparamos para comungar contigo num dia que é o pedacinho da eternidade. Fale conosco nessa hora, dá-nos iluminação do Espírito Santo para que a interpretação correta da Tua palavra nos aproxime de Ti e nos ajude a entender a Tua lei, entender os Teus mandamentos, entender a Tua vontade para cada um de nós. Assista-nos com as Tuas bênçãos, visite os meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que assistem a essa mensagem. Que hoje o Senhor não só visite, mas que o Senhor contemple com as Tuas bênçãos o lar e a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que assistirem a essa mensagem. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua paz, que os nossos problemas hoje, Senhor, ao colocá-lo em Teus braços, que o Senhor nos ajude a vencer esses problemas, a solucionar as dificuldades que passamos e nos conflitos que atravessamos, que o Senhor nos dê o escudo da Tua vitória. Nós oramos ao Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, então abra sua Bíblia em Mateus,
Nós estamos analisando Mateus capítulo 12. A semana passada nós vimos que os fariseus acusaram os discípulos de transgressão do sábado. Veja, o objetivo dos fariseus era acusar Jesus Cristo. O objetivo deles era encontrar um motivo para condenar a Jesus Cristo. E aí nós chegamos no capítulo 12 de Mateus, onde os fariseus acusam os discípulos de violar o sábado, de transgredir o sábado. Ora, eles queriam condenar Jesus Cristo. Mas se eles dissessem que Jesus Cristo estava transgredindo o mandamento, eles teriam um problema sério com as pessoas, porque as pessoas não viam defeito em Jesus Cristo. Então agora eles querem condenar Jesus Cristo por meio dos seus discípulos. Os discípulos estão errados, então o líder também está errado. E aí no capítulo 12 nós encontramos essa história, né? Agora nós lemos assim: por aquele tempo passou Jesus Cristo por entre as searas num sábado. Seus discípulos tiveram fome e começaram a comer e a colher espigas e a comer. E os fariseus, ao verem isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Mas ele lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando ele e os que com ele estavam tiveram fome? Como entrou na casa de Deus, comeu dos pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, na semana passada nós vimos que os fariseus usaram dois argumentos contra Jesus Cristo. O preconceito, ou seja, eles não conheciam a Jesus Cristo, né? Eles eram ignorantes a respeito daquele a quem eles estavam seguindo, e foram ignorantes em relação à própria lei, porque nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 23, verso 25, está escrito que as pessoas poderiam passar na seara do próximo e colher o que quisessem, e comer o que quisessem, só não podiam levar para casa. Só meter a foice lá em Deuteronômio 23, 25, só não lhe meta a foice. Meter a foice é colher e levar para casa, a juntar no celeiro, né? Quando eles metiam a foice, passavam o cutelo na seara, era para juntar os feixes e levar para o celeiro. Então a lei dizia: você pode comer o que você quiser ao passar na seara do seu próximo. Só que a lei não estabelecia dia. Nós vimos isso na semana passada. Então eles acusaram os discípulos de transgressão do sábado, citando uma lei que já estava previsto, que aquilo era possível acontecer. Ou seja, eles podiam passar na seara, colher o que quisessem, só não podiam levar para casa. Agora a lei dizia: pode colher, pode comer, só não pode levar para casa. Agora, que dia eu posso fazer isso? A lei não dizia que dia ele podia fazer ou que dia não podia fazer. Eu citei a semana passada, inclusive, que eles disseram para uma pessoa que foi curada no sábado que Jesus Cristo tinha 6 dias para curar as pessoas e que o sábado não era dia de cura. Veja, os fariseus, eles queriam trazer para a lei aquilo que a lei não estabelecia. Ou seja, criar requisitos da lei que só atrapalham o relacionamento com Deus. E eu fico observando que hoje existem muitas igrejas, religiões também, mas
principalmente denominações religiosas, que elas estabelecem justamente critérios para as pessoas seguirem a Jesus Cristo, e esses critérios não têm nada a ver com a Bíblia. Não está na palavra de Deus. Você pode usar isso, você não pode usar aquilo, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E aquilo que a lei estabelece, as pessoas não querem. Por quê? Porque o que a lei estabelece, por exemplo, em relação ao sábado, por exemplo, nenhum versículo da Bíblia, observe, nenhum versículo da Bíblia aponta qualquer outro dia de descanso. Nenhum versículo da Bíblia, dos mais de 33 mil versículos que a Bíblia tem, nenhum capítulo da Bíblia, dos 1189 capítulos da Bíblia, 1189 capítulos, 33 mil versículos, nenhum aponta qualquer outro dia de descanso. E, no entanto, a gente tem no Brasil hoje cerca de 40 mil igrejas evangélicas. Além da igreja católica, além das igrejas espiritualistas que seguem a Bíblia. Nós não temos um versículo da Bíblia que aponte qualquer dia de descanso além do sábado. Mas as igrejas, as pessoas estão dizendo para os seus membros que eles não precisam guardar o sábado porque Jesus Cristo aboliu o sábado. Nós vamos começar a nossa discussão de hoje justamente com base nessa questão. Veja, Jesus Cristo disse para os fariseus: vocês não leram na Bíblia? Na lei aqui, a palavra lei, lembre-se que a palavra lei aqui é o Velho Testamento. Não existia o Novo Testamento, portanto, quando Jesus Cristo fala que vocês não leram na lei, ele está dizendo, vocês não leram nos escritos de Moisés, vocês não leram nos escritos dos profetas. Lei aqui é todos os escritos do Velho Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 15, Jesus Cristo fala da lei e dos profetas. Então veja, eu quero começar essa discussão com você falando justamente sobre isso. O que a Bíblia diz acerca do sábado? O que a Bíblia diz acerca do domingo? O que a Bíblia diz acerca da quarta-feira? Acerca da sexta-feira? O que a Bíblia diz? O que você está lendo na Bíblia, meu irmão? Veja, os fariseus eram líderes, eram ensinadores do povo. E como ensinadores do povo, eles tinham a responsabilidade de falar a verdade. O livro de Provérbios, capítulo 28, se eu não estou enganado, diz que quando não há profetas verdadeiros, quando não há ensinadores honestos, o povo só tende a se corromper. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus deve ser a norma de qualquer julgamento, a norma de qualquer escolha, a norma de qualquer decisão da sua vida, da minha vida. O que você está lendo na Bíblia? Eu disse que esse texto dá pano para muitas mensagens. E nós poderíamos ficar aqui 1 hora, 2 horas, só conversando acerca dessa questão. Porque Jesus Cristo falou isso 2 vezes. Quando todo profeta bíblico fala uma coisa mais de uma vez, significa que isso é muito importante. Quando fala uma vez, já devemos prestar atenção. Mas quando fala 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e a nota tônica de Jesus Cristo no seu diálogo com os fariseus, com as pessoas, sempre foi: está escrito. João capítulo 5, versículo 39, Jesus Cristo: vocês examinam as Escrituras. Em todo o diálogo com os fariseus, até com Satanás no deserto, o que Jesus Cristo usou como argumento? Satanás chegou para Jesus Cristo e disse: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus Cristo disse: está escrito.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele citou Deuteronômio, se eu não estou enganado, capítulo 8. Quando Satanás levou Jesus Cristo para o pico do templo e disse: jogue-se daqui, Jesus Cristo disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito lá em Deuteronômio. Veja, Jesus Cristo usou a Bíblia para argumentar, para crer, para levar as pessoas a decidir-se ao lado dele. E hoje nós vemos o que nós estamos vendo hoje na pregação moderna, na teologia da libertação, é que as pessoas estão desprezando a Bíblia e tomando decisões com base na falácia de líderes religiosos não consagrados, não dedicados a Deus, mas preocupados apenas com seu status social ou com a sua posição política diante da sociedade. Os fariseus acusaram os discípulos de transgredir a lei, quando eles não estavam transgredindo a lei. Estavam inventando um mandamento onde a lei não estabelecia mandamento. Estavam estabelecendo regras onde a lei não estabelecia tais regras. A ignorância da própria lei. Tem muita gente lendo na Bíblia só o que querem ler. Tem muita gente também sentada nos bancos das igrejas querendo ouvir só o que precisam para continuarem na sua ignorância. Então, meu irmão, a eternidade não faz parte do seu calendário. Lembre-se, eu sempre digo que o sábado é um pedaço da eternidade. Então, o que a Bíblia ensina sobre o sábado? Nós temos muitos versículos na Bíblia. Mas eu vou dizer que no Novo Testamento nós temos 59 versículos que mencionam o sábado como santo e dia do Senhor. Mas não temos nenhum versículo mencionando qualquer outro dia da semana. O que está escrito acerca do sábado? Os discípulos, Jesus Cristo perguntou aos fariseus justamente isso. O que está escrito? Como é que você está lendo a Bíblia? E veja que ele disse aí, ó. Veja, ele diz, ó. Versículo 3. Você não leu na lei? O que diz a lei acerca de tal assunto? E aqui Jesus Cristo mencionou dois exemplos. Primeiro exemplo, ele citou um acontecimento em que Saul queria matá-lo. Davi fugiu com a ajuda de Jonatas, filho de Saul, e ele foi até o sacerdote porque ele estava com fome. E ele estava fugindo de Saul, não tinha levado nenhum alimento. Afinal de contas, ele fugiu às pressas, porque se ele não fugisse, ele seria morto pelos soldados da guarda pessoal de Saul. Então ele fugiu, e ao fugir ele passou no templo e ele perguntou ao sacerdote Aimeleque. Era Aimeleque, meu Deus? Era um dos sacerdotes lá, não sei se era Aimeleque não. E ele perguntou o que tinha ali para ele comer. E ele disse: rapaz, eu não tenho nada preparado para você comer. Não fiz comida ainda, não cozinhei nada ainda para a gente comer. Mas a verdade é que o alimento do sacerdote, veja, toda a alimentação do sacerdote ali no templo estava vinculada aos sacrifícios, estava vinculada aos rituais do templo. Os pães da proposição, o sacrifício diário, as ofertas, até as doações que o pessoal levava para o templo era voltada para a adoração. Você fez um voto a Deus de doar
uma parte dos seus cereais, então você ia para o templo, então você fazia aquele ritual de adoração, movia as ofertas diante de Deus e depois você entregava aos sacerdotes. Então toda aquela oferta era consagrada a Deus. E como o sacerdote vivia uma vida dedicada ao serviço de Deus, só ele e a família dele, inclusive as filhas, se fossem solteiras, ou que nunca tivessem casado, e se tivessem sido viúvas, elas voltavam a morar com os pais, então elas podiam comer dessas ofertas, desse alimento sagrado. Mas a filha casada, ou qualquer pessoa com defeitos físicos, elas não podiam participar dessas ofertas, dessa alimentação. Veja, a lei estabelecia que aquele era um alimento consagrado a Deus e só o sacerdote que vivia dedicado a Deus poderiam comer. E aí chegou o futuro rei de Israel lá e disse: eu estou com fome. Eu quero comer, eu preciso comer. E eu vou dizer aqui, eu coloquei futuro rei de Israel, mas a gente pode voltar um pouco atrás. Chegou Davi, o pastorzinho ali, que nessa época ele não era nada, ele era apenas um pastor de ovelhas. Ele cuidava de Saul, da saúde de Saul, tocando harpa, e cuidava das ovelhas. E quando Saul precisava, ele se dirigia ao exército, ele combatia, mas ele não era um soldado de ofício. Ele era um tocador de harpa e era um pastorzinho. E vocês sabem quem foram os únicos que receberam a Jesus Cristo quando ele nasceu? Os pastores. E ali estava um pastor de ovelhas, um servo de Deus, um filho de Deus, dizendo: eu estou com fome. E agora o sacerdote poderia dizer: não, a lei diz não. A lei diz não. Mas a necessidade diz sim. Meus amados, eu quero dizer uma coisa para vocês: o sábado é santo, Deus é santo e Ele manda a gente santificar o sábado. E eu disse a semana passada, nós jamais devemos condenar, criticar aqueles que guardam qualquer outro dia, dizendo que está guardando um sábado para Deus. Sabe por quê? Porque aquele que estabeleceu a lei, veja, quem foi que estabeleceu a lei? O próprio Deus. Deus estabeleceu a lei. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. Não há nada de errado com a lei. E a lei é imutável. Perceba, a lei é imutável. Se a lei fosse mutável, Jesus Cristo não precisaria morrer por nós. Nós todos poderíamos construir um caminho, nós poderíamos desenvolver um comportamento tal que satisfizesse os requisitos da lei, a ponto de alterar a própria lei, a fim de nos beneficiar. Isso é terrível, mas nós percebemos que uma coisa muito importante no relacionamento com Deus é que Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós erramos. Então o que Jesus Cristo está dizendo para os fariseus é: de fato a lei proibia que a pessoa comum comesse o pão. Mas o que representava aquele pão? Veja, o sacerdote ele era considerado uma pessoa pura, uma pessoa perfeita, sem pecado.
porque ele representava Jesus Cristo. E a lei dizia que só ele podia comer aquele pão. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quem pode guardar a lei? Quem pode ir para o céu? Quem pode estar na presença de um Deus santo? Aquele que não tem pecado. Quem pode usufruir do que é sagrado? Só o que é puro de coração e limpo de mão, diz o Salmo 15 e o Salmo 24. Isaías capítulo 33, verso 15 a 17. Quem pode viver na presença de um Deus santo? Quem pode usufruir da santidade? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Então Davi não tinha direito, de acordo com a lei, ele não tinha direito. Mas aí entra a misericórdia de Deus ao oferecer o próprio pão. Por isso Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. Quem se alimentar de mim viverá eternamente. Eu não estou dizendo que Jesus Cristo mudou a lei. A lei é imutável. O sábado é santo, é o dia do Senhor. E eu, em algum momento, no meu crescimento espiritual, eu preciso ver o que está escrito na palavra. Quando o meu líder religioso manda eu transgredir abertamente o sábado por conveniência dele, para agradar a igreja dele, então eu tenho que ir para a palavra. O que está escrito? O que diz a lei? A lei diz que você tem que santificar o sábado. Pronto, ponto final. Ele não leva em conta a nossa ignorância em relação à própria lei. E eu não sei se Davi não conhecia a lei, porque o sacerdote disse para ele: eu só tenho aqui os pães da proposição. Você sabe que ninguém pode comer desse pão a não ser o sacerdote. Se só tem esse pão, então por favor me dê desse pão. Se só tem esse aí, então eu vou comer. E Deus é misericordioso, Ele perdoa a gente quando a gente transgride a lei. Ele oferece Jesus Cristo como sacrifício, como propiciação para nos perdoar, mesmo quando a gente erra, sabendo que vai errar. Isso é misericórdia. Isso é compaixão. Isso é compaixão. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos destruídos. É o que diz a Bíblia, Lamentações capítulo 3, versículo 20. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Davi pegar aqueles pães já era pecado. Imagine comer aqueles pães. Ainda que aqueles pães, eles já estavam fora da validade do ritual. Porque a validade do pão durava 8 dias. E se você observar bem hoje, você chega numa padaria, a validade do pão é de 8 dias. Alguns são 4 dias. De 4 a 8 dias é a validade do pão. O pão ficava no templo, sagrado na presença de Deus, durante 8 dias, durante 7 dias. No 8º dia ele era trocado. Então, todo sábado o sacerdote levava um pão quente para a presença de Deus. Um pão novo, quentinho, saído do forno no 6º dia. Então ele levava para o templo no sábado pela manhã, retirava aqueles pães que passaram 8 dias ali, e então ele consumia aqueles pães. Agora ele podia consumir os pães. Diante de Deus permaneciam 8 pães, ou não sei quantos pães eram, né?
provavelmente deviam ser 12 pães, um pão para cada tribo, representando cada tribo de Israel. Então aqueles pães, aqueles 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, permaneciam na presença de Deus para sempre. Eram trocados, é verdade, porque vencia a validade do pão. Então, cada sábado o sacerdote trocava o pão. Então, aqueles pães que passavam 8 dias na presença de Deus e não estragavam, eles podiam ser consumidos pelos sacerdotes. Não podiam ser jogados fora, eram para ser consumidos. E esses pães foram os pães oferecidos a Davi. Ele estaria indo contra a vontade de Deus e contra a lei. Verdade. Mas a misericórdia de Deus é que ele sabe que o pecador precisa do próprio pão para viver. Veja, Davi disse: eu estou com fome. Nós precisamos ter fome da salvação, fome da vida eterna, fome da vida perfeita, fome da pureza espiritual, fome da eternidade. E aí, quando a gente tem essa fome, Deus que é perfeito, para não mudar a lei, ele oferece o pão, ele oferece Jesus Cristo como sacrifício por mim e por você. A lei é satisfeita. A lei é satisfeita quando Jesus Cristo se oferece como oferta pelo pecador. Lembre-se, todas as ofertas apontavam para Jesus Cristo. Ou seja, ele estava prefigurado na própria oferta. Então, quando o sacerdote dá o pão a Davi, ele dá a oportunidade dele continuar vivendo. Você e eu somos pecadores. Você e eu estamos perdidos. Nós não sabemos fazer nada certo. E de acordo com a lei, nós merecemos a morte. Mas aí o sacerdote, o grande sacerdote, nos oferece o pão. No grande amor de Deus por cada pecador. Por isso a Bíblia diz, o resumo da Bíblia é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, no segundo exemplo que Jesus Cristo dá, o que está escrito na lei? O sacerdote transgride a lei e ele fica sem culpa. Por que ele transgride a lei? Porque ele tem que matar o cordeiro. O cordeiro precisa ser morto, o sangue precisa ser derramado para que o pecador seja redimido. A lei é imutável, meus irmãos. O sábado nunca mudou, Deus nunca alterou sua lei, e os salvos na eternidade guardarão o sábado por toda a eternidade. Isaías capítulo 66, versículos 22 a 24. A lei não muda. Agora, o Deus de misericórdia, ele usa a própria lei para redimir o pecador. Ele oferece o pão e ele mata o cordeiro. E que dia pode matar o cordeiro? Interessante que os fariseus não ignoravam isso. O cordeiro era morto todos os dias, inclusive no sábado. O cordeiro precisava ser morto porque o pecador precisa ser salvo. O pecador precisa ser redimido. Ele precisa ser libertado da culpa. O sábado é um dia de libertação. O sábado é um dia de redenção. O sábado é um dia de salvação. O sábado é um dia de santificação. O sábado é um dia de você ser comprado pela misericórdia, pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Os fariseus queriam usar a lei para condenar Jesus Cristo, quando na verdade a própria lei apontava para o sacrifício. A lei é perfeita, a lei é imutável.
O sábado nunca mudou. Deus nunca pediu para o ser humano santificar qualquer outro dia da semana. Somente o sábado é o dia do Senhor. Eu e você podemos ter uma adoração perfeita com Deus todos os dias da semana? Lógico. O sacrifício era feito diariamente. Eu falei isso a semana passada e volto a repetir. Diariamente, às 9 da manhã, às 3 da tarde, Deus mandou que o sacerdote matasse o cordeiro. Um cordeiro era morto às 9 da manhã. Um cordeiro era morto às 9 da tarde. E isso todos os dias, inclusive no sábado. Mas além do cordeiro morto, as pessoas que vinham ao templo, elas traziam, lógico, em dinheiro, né? Porque elas não traziam mais a oferta de cereal, porque chegava no sexto dia, perto da cidade, havia os cambistas, então ele trocava o cereal, os cordeiros, os animais, eles trocavam por dinheiro. Então quando iam no sábado para a igreja, eles não levavam os sacos de trigo, de cevada, de centeio, de cominho, não, eles levavam agora dinheiro e depositavam no templo a sua oferta. Mas a verdade é que eles estavam cumprindo a lei. Mas no sábado eles iam para a igreja com aquele monte de dinheiro. E Jesus Cristo disse: vocês percebem a ignorância de vocês ao querer condenar os meus discípulos por pegar umas pequenas espigas e moer na mão e comer no sábado, quando o sacerdote deu a Davi o pão da proposição e o sacerdote faz o sacrifício diário. No sábado ele queima a lenha, ele acende a fogueira para queimar o sacrifício. Porque o sacrifício precisa ser feito, o pecador precisa ser salvo. A lei precisa ser cumprida. Então Mateus capítulo 5, versículo 17 diz que Jesus Cristo veio cumprir a lei. Ele é o grande sacrifício, a lei não pode ser mudada. Então quando seu líder religioso disser que o sábado foi abolido, então ele está pregando para você uma tremenda mentira. Porque o próprio sábado aponta para o grande sacrifício de Jesus Cristo. Ele foi morto nas vésperas do sábado, para mostrar que o sábado não pode ser transgredido, que o sábado não pode ser mudado, que o sábado não foi alterado, que a lei não foi alterada, que a lei não mudou. O que está escrito na lei? Jesus Cristo começa a nossa mensagem de hoje dentro. O que está escrito na lei? Ao dar o pão para Davi, o sacerdote estava mostrando a misericórdia da própria lei. Porque ele, ao matar o cordeiro, Deus mostra a misericórdia ao pecador. Deus aceita o sacrifício do pecador. E isso não tem dia para você entregar seu coração a Jesus Cristo. Se você assistir meus testemunhos, você vai perceber uma coisa. Eu queria ir para uma igreja numa terça-feira. E alguém daquela igreja disse: não, hoje não é dia de salvação, o dia de salvação é quinta-feira. Hoje nós não temos culto de porta aberta, o culto de porta aberta é quinta-feira. A oportunidade da salvação está disponível para você na quinta, não hoje. E Jesus Cristo pergunta para você: o que está escrito na lei? Isaías diz: hoje é o dia da salvação. Não amanhã, né? Isaías capítulo 56, né? 55. Hoje é o dia da salvação. Hoje, meu irmão, é o dia da salvação. O sábado é um dia de salvação. Porque Deus não mudou a lei, mas a sua misericórdia convida o pecador a comer o pão da proposição, a comer o sacrifício da sua redenção, da sua salvação, da sua justificação. O sábado aponta para o grande sacrifício,
E Jesus Cristo, Deus em Jesus Cristo nos oferece perdão, justiça e salvação, vida eterna. O sábado, um pedacinho da eternidade. Jesus Cristo disse, se vocês conhecessem a própria lei, vocês sabiam que a misericórdia de Deus é tudo. É a misericórdia de Deus que nos mantém vivos. É a misericórdia de Deus que nos aceita como somos para nos perdoar e nos oferecer o pão, nos oferecer a salvação e a vida eterna. Deus não altera a sua lei, meus irmãos. Deus não mudou a lei. Porque a própria lei previa que eles podiam colher e comer alguma coisa, só não podia levar para casa. A misericórdia de Deus, a lei é tão boa, a lei é tão perfeita, que ela sabe da fragilidade humana. Então Deus, em sua grande misericórdia, estende a mão do perdão para o pecador. Por isso o sacerdote deu os pães a Davi. Deus oferece o pão para o pecador. E o sacrifício foi feito o sacrifício era feito mesmo no sábado, para representar que Deus ama você de tal maneira que Ele se fez pecado em teu lugar para que a lei fosse cumprida. Jesus Cristo cumpriu a lei. Ele se fez pecado por você. Eu quero continuar esse tema ainda semana que vem. Deus abençoe você. Que você tenha um sábado na presença de Deus. E que você busque conhecer a Deus. Esse Deus que não muda a lei, mas que valoriza você de tal modo, de maneira tal, que quando você transgride a lei, Ele oferece a você o pão, que é Jesus Cristo. Ele diz, Jesus Cristo, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Comer a carne do Filho do Homem, beber o sangue, o sacrifício, o cordeiro precisava ser morto. A gente conversa mais a semana que vem. É maravilhoso esse tema. Esse é o tema da salvação, meu irmão. Esse é o tema da salvação. Se você não entendeu, não deixe de assistir todas as lives que eu vou produzir acerca desse tema. Porque o sábado é um dia especial, é o começo da eternidade. Oremos a Deus. Querido Pai, obrigado porque Jesus Cristo veio. Nenhum de nós merecíamos tal oferta, mas assim mesmo o Senhor deu a cada um de nós o pão da vida. Nós não merecíamos, nós merecíamos a morte, mas Ele morreu em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Ajude-nos hoje a ver em Jesus Cristo a nossa alegria, a nossa vida eterna, a nossa salvação, a nossa purificação, a nossa redenção. Dá-nos um sábado de paz, um sábado de bênção. Adoramos o Senhor e te agradecemos em nome de Jesus Cristo.